É desnecessária a fisioterapia para o desenvolvimento do seu bebê. Existem formas de a gente avaliar quando é que é desnecessário. Primeiramente, quando você faz análise do movimento do bebê, você consegue identificar primeiro se esse bebê tem algum grau sugestivo de lesão neurológica. Através do movimento do bebê, você detecta, você bate o olho e você consegue identificar se esse bebê tem alguns indícios de alguma lesão neurológica. Se não tiver lesão neurológica, a gente vai calcular a idade biológica, a idade corrigida desse bebê. O que significa isso? Caso o bebê seja prematuro, a gente vai calcular a idade corrigida como? Esse bebê nasceu com 33 semanas, corrigindo para 40, ele tem 7 semanas de crédito. Então, se esse bebê hoje tem 6 meses, a gente vai tirar menos 7 semanas, que provavelmente dá o quê? 1 mês e meio. Então, esse bebê de 7 menos 1 mês e meio, ele vai ter o quê? 5 meses e meio. Um bebê com 5 meses e meio é um bebê que já consegue rolar, já é um bebê que consegue, quando está na posição de bruço, fazer transferência, começa a pivotear, começa a rastejar, já consegue fazer uma esfinge, ou seja, ele já consegue levantar o tronco com a força do braço. Então, através do movimento, através de algumas orientações, você vai analisando o movimento desse bebê, você consegue identificar se esse bebê tem um atraso. A primeira coisa que a gente precisa saber é se esse bebê tem alguma lesão neurológica. E às vezes a gente fica muito atenta achando que a gente precisa fazer um exame de imagem, às vezes a gente precisa fazer teste de reflexo, não necessariamente, certo? Então, existe um processo, existem protocolos que análise do movimento você consegue identificar em qualquer idade se esse bebê tem indícios e sinais de lesão neurológica, que é totalmente diferente de um atraso por uma imaturidade, de atraso por uma falta de estímulo, porque para um bebê ter um atraso, ele pode ter diversas causas. A causa mais grave seria a lesão neurológica, que é uma lesão no sistema nervoso central, que aí é algo que a gente não consegue recuperar, a não ser que seja uma lesão leve, e que se a gente conseguir, na verdade, intervir com a criança o mais precoce possível, às vezes a gente consegue reverter um quadro mais leve, certo? Mas existem outros atrasos que podem ser por muito tempo de internamento desse bebê, ou por ele ter uma visão mais, ele tem uma dificuldade visual, uma dificuldade auditiva, ou ele tem um comportamento, uma cognição mais baixa, que isso pode afetar sim o movimento desse bebê por não ter interesse de pegar determinado objeto, e não necessariamente porque ele não tem uma força muscular, uma aquisição motora que vai fazer ele fazer esse movimento. Às vezes é não ter vontade de, ou não ter um interesse de, faz com que ele tenha um atraso. Ou às vezes ele tem um desalinhamento postural, um torcicolo, ou ele tem uma diferença de membros em relação ao outro. Isso pode gerar um atraso do desenvolvimento por questões externas, por questões internas, ou por questões do nível central, que é o sistema nervoso central. Então, através de análise do movimento, você consegue identificar se essa criança tem algum indício de lesão neurológica, em caso negativo, se tem algum grau de atraso em relação ao movimento, à idade que esse bebê encontra-se, certo? E não só identificar se essa criança tem atraso ou não. O mais importante é saber o que é que está gerando esse atraso. Por quê? Porque quando você identifica o que está gerando esse atraso, você consegue intervir. Se é uma questão sensorial, se essa criança não tem uma dificuldade maior ao toque, se é uma criança que tem uma dificuldade visual, auditiva. Então, para cada causa para ter esse atraso, a gente vai intervir de uma forma diferente. Então, se essa criança tem uma dificuldade visual, ela não necessariamente vai precisar fazer um atendimento puramente com fisioterapeuta, mas precisa com um terapeuta ocupacional. Se é uma questão mais cognitiva, então aí tem que entrar a questão da terapia ocupacional também, a questão de psicólogo, pedagogo. Então, assim, o ideal é a gente fazer essa análise do movimento, e essa análise do movimento pode ser feita em qualquer idade,
Não precisa necessariamente esperar a criança ficar mais velha. Pelo contrário, quanto mais precoce a gente faz essa avaliação, mais rápido a gente consegue encontrar formas de intervir e ter uma reversão, caso seja algo mais leve, ou não uma reversão, mas minimizar os quadros de atraso, entendeu? Então, assim, é tão importante uma avaliação nessa fase. Quanto mais novo esse bebê estiver, mais fácil a gente consegue direcionar e propor formas de intervir. Então, assim, a negativa é a mesma coisa. Então, batendo o olho, você vê que a criança não tem nenhum atraso, você vê que ela não tem nenhum sinal de lesão neurológica. Para que essa criança vai precisar fazer fisioterapia? Não precisa. O que ela pode precisar, na verdade, é a orientação do desenvolvimento, saber qual é a atividade mais indicada para determinada idade. E aí sim, tudo bem. Mas, por isso que fica esse alerta aqui, então, para a gente ter uma noção de que através do movimento você consegue identificar se essa criança tem ou não atraso, se essa criança tem ou não indício de algum grau de lesão neurológica. E quanto mais cedo a gente conseguir intervir, mais rápido a gente consegue ter direcionar o caminho desse bebê para que ele tenha uma vida mais saudável, uma vida mais orientada, com mais possibilidades. Tá joia? Um grande abraço.